Como controlar a ansiedade? Você tem vivido ansioso? Você tem vivido ansiosa? O que as Escrituras falam sobre isso? E nesse devocional de hoje, nós vamos meditar e refletir em alguns versículos que falam sobre ansiedade. E o primeiro versículo está no livro de Filipenses, capítulo 6, e os versos 6 e 7. Capítulo 6, versos 6 e 7, que diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então o versículo ele começa dizendo assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Ele está dizendo aqui, não andem ansiosos por coisa alguma. E aí ele está dando um caminho, mas em tudo pela oração e súplica. O primeiro passo a fazer é pegar essa preocupação, pegar essa ansiedade, pegar isso que tem tirado o seu sono, isso que tem te incomodado, né? Essa preocupação com o futuro, algo que vai acontecer lá na frente. Pega essa preocupação e coloca nas mãos do Senhor, através da oração. A oração é uma ferramenta poderosa. A oração é uma conversa que a gente tem com Deus. É um caminho que a gente acessa ao Senhor. Então, pela oração e pela súplica. Quando eu suplico, é porque aquela situação está me incomodando. Eu estou precisando muito de ajuda. Então, eu suplico, eu faço uma súplica. Então, a oração e a súplica é um caminho onde eu comunico com Deus. Então, eu pego essa preocupação, coloco nas mãos do Senhor. E ele continua dizendo assim, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É com um sentimento de gratidão, é já sendo grato, é já agradecendo a Deus pela paz que a gente vai ter, é agradecendo a Deus, sendo grato que nós iremos ter aquele problema solucionado. A gratidão é uma chave para a gente acessar um outro nível espiritual. E aí ele diz assim, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Depois que eu pego aquilo que está me preocupando, coloco nas mãos do Senhor, né? Acesso a Deus através da oração, da súplica. E aí, com ação de graça, sendo grato, agora ele vai dizer assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Independentemente do que aconteça, eu não fico preocupado como Deus vai fazer. A paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, além das circunstâncias. Eu confio em Deus e eu recebo essa paz que só Ele pode dar. Então, só Deus pode me proporcionar a paz que eu preciso. Só Ele pode. E aqui o apóstolo Paulo, ele está nos exortando a nós não vivermos presos na ansiedade. Né? E como que eu faço isso? É exatamente por esse caminho. Né? Ele nos ensina a levar essas preocupações diretamente a Deus por meio da oração. E não é apenas sobre pedir a Deus, mas pedir com essa ação de graça, né? Reconhecendo que Deus, Ele está agindo e que Ele vai continuar agindo. Qual que é o resultado disso? A paz sobrenatural que guarda o nosso coração e a nossa mente. Isso não é uma paz comum, mas é uma paz que excede todo o entendimento, ou seja, além das circunstâncias, além do que eu posso ver, porque às vezes os meus olhos carnais, eu estou vendo só o problema, só a circunstância ali, mas a paz de Deus
que excede todo entendimento. Eu não preciso ver as coisas acontecerem para eu crer. Quando eu confio no Senhor, eu descanso, eu mentalizo aquilo e aí eu vou crer além do que eu estou vendo. Eu vou olhar agora, eu vou ter um olhar que eu vou além da visão, além do olhar físico, além do que os meus olhos podem enxergar. Eu vou olhar com os olhos espirituais. Eu vou ter uma visão da situação. Eu vou além dos meus limites naturais, além da minha força humana, além dos meus limites, além daquilo que eu posso fazer. Porque Deus, ele age no impossível. Aquilo que é de minha responsabilidade fazer, eu vou fazer. Eu não posso fugir da minha responsabilidade. Mas aquilo que é impossível, que só cabe ao Senhor, aquilo que só Deus pode fazer, eu preciso aprender a confiar. Eu preciso aprender a descansar no Senhor. Eu preciso aprender a crer. Eu preciso acreditar sem estar vendo como. Eu não preciso saber como Deus vai fazer. Eu não preciso saber como que Ele vai agir. Eu só preciso crer, sem dúvida. Eu não posso cogitar em dois pensamentos. Eu não posso crer e depois duvidar. Crer e duvidar. Eu não posso cogitar em dois pensamentos. Eu preciso confiar sem duvidar. E com esse sentimento de gratidão, sendo grato, porque eu não olho para as circunstâncias, independentemente da circunstância. Eu creio que Ele vai me ajudar, a decisão dele é a melhor. O que Ele fazer é o melhor para a minha vida. E o segundo versículo aqui em Mateus, capítulo 6, 34. Mateus 6, 34 diz assim, ó: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus, ele é o mestre do tempo, né? Ele é o mestre da eternidade. E ele nos alerta aqui a nós não desgastarmos com o futuro. Nós não... a ansiedade, frequentemente, ela surge quando tentamos controlar o desconhecido. Como é que eu vou tentar controlar o desconhecido se ele não está no meu controle? Como que eu controlo isso? Mas Jesus diz para focarmos no presente. Aonde você tem colocado suas energias? Aonde você tem colocado o seu foco? Ele quer que vivamos um dia de cada vez, confiando que Deus proverá o que precisamos no momento certo. Então, a chave aqui é a dependência diária. Você tem dependido do Senhor? Você é dependente do Senhor? Quando nós rendemos ao controle de Deus, liberamos o peso do amanhã. Então, o que Deus quer é que nós venhamos depender dEle todos os dias. Isso que está me incomodando, isso que está te incomodando, você tem colocado nas mãos do Senhor, tem confiado, tem descansado e tem dependido da resposta dEle? Você depende do Senhor para suas decisões? Você depende que Ele te guie os seus caminhos, guie os seus passos? Você depende dEle? E 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz assim, ó: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Esse aqui é um versículo que é uma promessa reconfortante. Pedro, ele nos diz sobre lançar. Lançar literalmente é jogar a nossa ansiedade sobre Deus. E isso significa que você não precisa carregá-la mais. Você tem carregado a sua ansiedade? O que tem te preocupado? O que tem te preocupado? Você tem carregado isso sobre esse peso sobre os seus ombros? Por quê? Porque Deus, Ele cuida de você. Ele tem cuidado de você o tempo todo. Você não está sozinho. Você não está sozinha.
Não há ninguém mais qualificado para lidar com suas preocupações do que o próprio Criador do universo, que também é seu Pai amoroso. Então Deus, ele é a pessoa certa, ele é a pessoa ideal para cuidar de você, para cuidar das suas preocupações. Porque só Ele é onisciente, onipresente, onipotente, só Ele tem esses atributos. Só Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Ele sabe o que todas as pessoas estão pensando. Só Ele tem todo o poder. Quando você entrega seus medos a Deus, Ele toma conta deles, te libertando para viver em paz. Então você tem entregado os seus medos a Deus ou você tem guardado eles para você? Quais são os seus medos? O que te incomoda? O que está tirando seu sono? O que está tirando sua paz? Então esses medos, você tem entregado eles a Deus? Porque quando você faz essa entrega, quando você lança esses medos, essas preocupações ao Senhor, você agora dá espaço para que a paz venha. É como se você abrisse uma porta ali. Você lança, você se esvazia dos seus medos, das suas preocupações, das suas angústias. Você pega eles e você lança ao Senhor. E agora você está aberto para a paz de Deus. O outro versículo está em Salmos 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Este salmo aqui, ele nos encoraja a entregar nossas preocupações ao Senhor. A palavra suster aqui, ela implica em manter firme, segurar com força. Quando você confia suas ansiedades a Deus, Ele promete sustentá-lo, ou seja, te dar força para continuar de pé. Deus, Ele nunca falha em sustentar aqueles que confiam nele. Então Deus, Ele não falha. Em Deus você pode confiar sem medo de errar. Não precisa ficar em dúvida. Nele você pode confiar. Porque às vezes o ser humano é falho. Todo ser humano ele é falho. Nós estamos sujeitos a fraquezas. Mas em Deus nós temos segurança. Você pode descansar na certeza de que Ele está no controle. Quando você sabe que uma situação ela está controlada, você despreocupa, você consegue descansar. Quando você tem um problema ali que está nas mãos de quem sabe resolver, você fica mais tranquilo. Então Deus é essa pessoa ideal para você entregar a ansiedade do seu coração, aquilo que te incomoda, né, suas preocupações. Ele é a pessoa ideal para você entregar e confiar e descansar. E nada pode te derrubar quando Deus te sustentar. Então, quando Deus te sustenta, não é uma palavra, não é uma situação, não é um imprevisto, né, que vai te derrubar. Nada pode te derrubar. Porque Deus, ele ali é uma rocha firme. Deus, ele tem todo o poder, ele é o todo-poderoso que você pode confiar. Então entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Ele é rocha firme. Ele é o Deus todo-poderoso que você pode confiar com a certeza que Ele não vai falhar com você. Ele não falha. E o último nós vamos ler em Isaías 41:10. Isaías 41:10 diz assim, ó: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E esse versículo aqui, ele é uma declaração do próprio Deus. Que Deus, ele diz assim, ó: não tenha
medo. Não temas, não tenha medo. Sua presença está com você. Não é qualquer mão que te segura, é a mão direita vitoriosa de Deus, símbolo de força e poder. Então a mão de Deus, ela é a mão vitoriosa. E a minha pergunta para você é: qual que é a mão que você tem confiado? Às vezes, o motivo da ansiedade é porque a mão que você tem confiado não é uma mão que é 100% segura. Às vezes, talvez você tenha confiado no seu trabalho, na sua inteligência, você tem confiado no seu cônjuge, você tem confiado no seu pai, na sua mãe. Você tem confiado em algo que é material. Talvez você tenha confiado em algo que não é eterno. E o versículo diz que a mão direita de Deus é uma mão direita vitoriosa. Ele diz assim, ó: eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A mão dele é vitoriosa. Nele você pode segurar firme e confiar, porque nela você consegue ter a sua vitória. E ele vai continuar dizendo, eu o fortalecerei e o ajudarei. Ele está afirmando que ele vai te fortalecer e vai te ajudar. Nele você pode confiar. A ansiedade muitas vezes nos faz nos sentimos fracos e sozinhos. Mas aqui está a verdade. Deus está ao seu lado, pronto para fortalecer e te ajudar. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus, ele está do seu lado para te ajudar. Então você precisa confiar e crer nessa palavra. Você tem crido na palavra do Senhor, no que Deus diz? Ou você tem deixado que a circunstância fala mais alto? Você crê, você recebe essa palavra, que Deus, ele te fortalece, que Deus, ele te ajuda, que Deus está com você, que a presença de Deus está com você. Você crê nessa palavra, você recebe isso, você toma posse disso? Qual que é a voz que você tem dado ouvido? Qual é a voz que você tem acreditado? Quando a ansiedade surgir, lembre-se de que a presença de Deus é sua segurança. Você não está sozinho. Então, a ansiedade começou a querer tomar conta de você, começou a querer te dominar. Lembra, você não está sozinho. A presença de Deus está com você. E se a presença de Deus está com você, é o suficiente para você governar esse sentimento, essas emoções, isso que passa na sua mente, os pensamentos negativos que surgem, né? Às vezes preocupado com o amanhã. Deus está com você. Você precisa crer, acreditar, tomar posse dessa palavra. A palavra do seu Deus é mais importante do que a situação que você está vivendo. A palavra do seu Deus está acima de todas as palavras. Então toma muito cuidado com a voz que você tem dado ouvido. Que os seus ouvidos fiquem sensíveis à voz do Senhor Jesus, à voz de Deus. Que o seu coração esteja aberto para receber aquilo que Ele está dizendo para você, aquilo que Ele quer dizer. É que você realmente venha olhar as coisas não somente com o olhar físico, com os olhos, né, os olhos físicos, os olhos carnais, mas com o olhar visionário, com a visão que Deus, ele quer te entregar, com a visão de que as coisas vão se resolver, que Deus, ele vai te dar a força que você precisa, que a decisão dele é a melhor decisão. E viver na dependência do Senhor é aceitar que a decisão dele é melhor, porque às vezes o que você quer tanto não é o melhor de Deus para a sua vida. Às vezes o que você quer tanto hoje, amanhã você pode talvez não querer mais, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Não é o que você queria para a sua vida. Mas às vezes por não viver
na dependência do Senhor, na dependência de Cristo, você quer escolher aquilo que é melhor para a sua vida. Mas escolha o que é melhor para a sua vida com a direção do Senhor. Converse com Ele, entrega para Ele suas preocupações, peça para Ele te direcionar, que Deus possa te direcionar, que Deus possa te conduzir para o melhor caminho, que Ele venha iluminar a sua mente, te dar discernimento. A palavra de Deus diz assim, ó, quem não tem sabedoria, peça ao Senhor que o Senhor dá. Então, peça a Deus que Ele sempre te dê sabedoria para você tomar as melhores decisões, para que Ele venha te conduzir para as melhores decisões. Isso é viver na dependência do Senhor, é depender de Deus para tudo. Não procrastinando a sua decisão, não procrastinando o que é da sua responsabilidade. Não procrastine. Não deixe de fazer o que está no seu controle. Não deixe de fazer aquilo que é responsabilidade sua. Mas aquilo que não está no seu controle, Deus, Ele pode fazer por você. Basta você acreditar e confiar. Então é dessa forma que a gente controla a emoção. Controla a ansiedade. É entregando ela para o Senhor. É entregando as nossas preocupações, a angústia do nosso coração, a preocupação com o amanhã nas mãos de Deus e acreditando que Ele vai nos direcionar para a melhor decisão. Amém? Deus possa continuar abençoando a sua vida. Se inscreve no canal, dê um joinha no vídeo e deixe aqui nos comentários o que tem te preocupado, quais são as suas angústias, né? O que mais tem te causado medo. Se você quiser deixar aqui nos comentários, se quiser deixar que eu fale sobre esse assunto, você deixa aqui nos comentários do vídeo qual que é o assunto que você quer que eu fale. Dentro da Bíblia, né? Qual que é o versículo que você quer que eu traga, ou qual que é o assunto, né, que você quer que eu traga algum versículo de reflexão, de meditação, aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem, você tem dúvida, talvez tenha te incomodado aí, tá bom? Deus abençoe.